Amém. Glória a Deus. Muito bom. Então, o que a gente vai tratar hoje é a respeito do caráter de Deus. Né? E essa é uma das matérias que eu mais amo. Quando eu fui convidada para ensinar caráter, né, quando o Canrobé, que é o nosso coordenador nacional, né, e internacional, ele colocou lá, eu disse, meu Deus do céu, era uma das matérias que eu tinha muito temor em ensinar, porque falar do caráter de Deus é algo muito sério. Não que as outras matérias não sejam sérias, mas a gente está falando diretamente de quem é Deus. Sabe? E era uma das matérias que eu dizia, nossa, é uma matéria que eu não quero ensinar, eu não me sinto pronta para ensinar. E quando eu vi no meu calendário, eu gelei. Eu disse, meu Deus, é agora. Mas quando eu ensinei essa matéria pela primeira vez, eu simplesmente me apaixonei. Me apaixonei. Porque uma das coisas principais que eu percebi a respeito do caráter de Deus é que quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente se conhece. Sabe, gente, isso é fato. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai saber quem é você. Por quê? Porque primeiro nós fomos feitos dele. Quando Deus soprou em Adão, que deu vida àquele homem que tinha sido criado ali, ele soprou do próprio Espírito. Então aquilo que passou, o Espírito de Deus, o sopro de Deus, veio habitar no homem e fez o homem vivente. Então, o nosso espírito, ele veio de Deus. E aí a gente conhece uma história, né, que aí Adão e Eva pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus, eles foram desligados. Mas a partir do momento que Jesus veio e ele pagou um preço na cruz, nós fomos religados novamente. Então, aquilo que um dia foi rompido no Éden, foi ligado novamente na cruz. Então, nós, você e Deus, eu e Deus, nós estamos ligados diretamente, gente. Então, quanto mais eu conheço Ele, mais eu me conheço. E às vezes a gente vive uma vida tão natural, uma vida tão desligada, que às vezes a gente começa a passar imperceptível do tamanho, da grandeza, daquilo que Deus é na nossa vida. A gente começa a moldar Deus de acordo com aquilo que a gente está vivendo. Quando, na verdade, a gente é que deve entrar na realidade sobrenatural. A gente que tem que entrar nessa realidade celeste. Então, quanto mais nós conhecemos do caráter do Senhor, mais nós vamos conhecer quem de fato nós somos. Amém? E aí, eu trouxe para você aqui o que é a definição de caráter. Porque quando você for estudar essa matéria, e você que já estudou, né? Mas você que vai estudar essa matéria, você vai fazer sua matrícula e que você vai estudar. Você vai ver que você vai estudar o caráter de Deus, mas você vai estudar os atributos divinos. E caráter e atributos são duas coisas que são distintas. E eu trouxe o significado de todas as duas para a gente poder entender melhor. O caráter é a firmeza de vontade, constância e estabilidade relativa à maneira de agir ou reagir. É o feitio moral, a índole, a impressão traçada. É um conjunto de qualidades que distinguem uma pessoa. Então, quando a gente olha para uma pessoa, a gente diz, essa pessoa é um bom caráter ou um mau caráter. Então, o feitio dela, a índole dela, vai dizer se ela é boa ou se ela é má. Mas, o que é que vai definir se ela é boa ou se ela é má? É os atributos dela. Aquilo que ela é, vai definir se ela tem um bom caráter ou se ela é um mau caráter. E o que é atributo? Atributo é a propriedade intrínseca a um sujeito, a qual ele pode ser distinguido ou identificado. É o que é próprio de um ser, qualidade atribuída, uma marca de personalidade. Então, quando a gente diz, essa pessoa é uma má caráter. Aí, por quê? Porque ela mente, porque ela engana as pessoas, porque ela defrauda pessoas. Isso são atributos que fazem com que a gente defina que o caráter daquela pessoa é ruim. Aí quando a gente diz, poxa, esse menino é um bom caráter. Por quê? Porque ele é gentil, ele é generoso, ele é verdadeiro, ele é íntegro. Isso são atributos de uma pessoa que tem um bom caráter. Amém? Nós sabemos que o caráter de Deus é um caráter bom. Por quê?
Porque Deus, ele é perfeito. Em Deus não há nada de ruim, nada de mal. E no decorrer ainda dessa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas Deus, ele é um bom caráter. Por quê? Porque existem atributos em Deus que o identificam dessa forma. Então, no decorrer de toda a matéria caráter de Deus, em outras matérias do Rema, você acaba falando sobre isso. E eu trouxe para todas os atributos de Deus, né? Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é autoexistente, Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Deus é soberano, Deus é justo, Deus é santo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Deus, ele é fiel. Deus é o Deus da vida, do amor, da salvação, da cura, da provisão. Amém. Todos esses atributos, o conjunto desses atributos, fazem o caráter de Deus. Amém. Porque Deus, ele é bom caráter, porque o caráter de Deus é perfeito. Porque todos esses atributos, eles são perfeitos, eles são reais e eles podem ser provados por qualquer um. Você está comigo? Quem é que prova do caráter de Deus? Aquele que ousa conhecer Ele. Aquele que ousa mesmo andar em direção ao Senhor e dizer, eu quero conhecer Ele. Você está comigo? Então é esse que vai conhecer ao Senhor. E eu queria que você abrisse lá em Hebreus 11. Hebreus 11, no versículo 6, diz assim: portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Então, antes mesmo, querido, da gente saber de todos os atributos de Deus, esse versículo é um versículo chave a respeito da nossa vida pessoal com Ele, da nossa caminhada com Ele, porque Ele fala aqui sobre uma necessidade. Ele diz assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. O primeiro ponto, querido, na nossa vida é crer com todo o nosso coração na existência de Deus. Sabe por que isso tem que ser um ponto forte? Porque às vezes a gente fica, no nosso mente, no nosso coração, a gente fica, Deus é bom, Deus é um Deus da provisão, Deus é um Deus que não vai deixar nada faltar, Deus é o meu pastor. Mas no momento que é mais arrochado, a gente fala, rapaz, será que Deus existe mesmo? Então por quê? Pra quê? Qual o sentido da gente saber os atributos dele se na hora da precisão a gente duvida da sua existência? Não tem nenhum sentido. Por isso que o autor de Hebreus, ele é muito enfático quando ele diz, olha, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Porque quando eu me aproximo de alguém é porque eu estou querendo um relacionamento. Isso é na nossa vida aqui. Se eu me aproximo de alguém é porque eu estou querendo ser amiga dela. Eu estou querendo conhecer mais ela, eu estou querendo ser a namorada dela, eu estou querendo ser a namorada dela. Então eu vou me aproximar por quê? Porque eu quero ter um relacionamento. Então se eu quero ter um relacionamento com essa pessoa, eu vou acreditar nela. Quem se aproxima de Deus tem que ter essa convicção de que Ele existe. Independente de qualquer situação que você passe. Independente se você passar por uma tribulação onde você olha no seu mundo natural e você não veja muito as coisas acontecerem. Mas, querido, é necessário para todo aquele que tem uma vida com o Senhor, primeiramente, crer que Ele existe. Não duvidar em nenhum momento, independente de qualquer situação. E aí ele termina o versículo dizendo, é necessário crer que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Tem que saber da sua existência e tem que saber o seu caráter. Tem que saber que Ele é galardoador. Tem que saber o que Ele é com aqueles que estão ali buscando, que estão querendo. Sabe? E eu fico às vezes me perguntando, onde é que
a minha fé está verdadeiramente firmada? E é bom, de vez em quando, a gente se fazer essa pergunta. Porque pode ser que no meio da nossa caminhada, a nossa fé saia um pouquinho da rota. A gente começa a colocar a nossa fé, sem nem perceber, em outros lugares. Mas você sabia que, se eu estou aqui em uma linha reta, se eu me orientar um pouco mais, não precisa nem isso tudo, aqui. Talvez, aparentemente, eu esteja na minha linha reta. Mas se eu continuar a andar aqui, eu vou parar lá na mesa de som, totalmente longe do meu destino. Sabe? E de uma vez ou outra, é bom a gente se perguntar mesmo, onde é que a minha fé está firmada? Porque a nossa fé deve estar firmada em Deus, o nosso Criador. A nossa fé deve estar firmada em Jesus como nosso Salvador. É aí que a nossa fé deve estar. É necessário crer que Ele existe. É necessário saber quem Ele é. Sabe, nós temos a palavra que é disponível para nós. Mas eu não sei se você já percebeu que a palavra, ela não tem como um objetivo dela provar que Deus existe. Esse não é o intuito da palavra, porque aqui na palavra já se subentende que Deus existe. Por quê? Porque nós vemos histórias de homens e mulheres que creram em Deus, que se doaram a Deus e viram Deus cumprir as suas promessas na vida deles. Então, todas as histórias que nós lemos é a respeito de um Deus que é real. Nós não vamos ler em nenhuma das histórias do Antigo Testamento, em nenhuma das cartas, os seus autores, meu Deus não, né? O exemplo que eu vou dar é outro. Será que Deus existe mesmo? Olha, eu acho que não, porque eu descobri tal coisa. A Bíblia não está para nos provar se Deus existe ou não, porque ela já fala que Ele é real. Sabe, a Bíblia, essa que está aí no seu colo, que está aí no seu celular, já fala para você que Deus é real. Então, o que é que nós vemos nesse relacionamento? A gente vê, Deus fala, Deus se aproxima, aí Deus aparece, aí o homem, ele ouve a Deus, ele vê a Deus, aí ele se aproxima de Deus, aí Deus fala, Deus dá conselhos, Deus dá a lei, Deus cuida. Esse é o relacionamento que nós vemos. Você está comigo? E aí, dentro desse relacionamento que a gente sempre vê em todos os patriarcas, em todos os grandes homens da fé, nos homens do Velho Testamento, nós vemos esse relacionamento. Deus fala, Deus aparece, o homem ouve, o homem diz, eu quero isso, e Deus começa a cuidar desse homem. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com esse relacionamento que nós vemos aqui na Bíblia é que Deus não é um Deus distante. E, infelizmente, essa é uma mentira que está muito infiltrada no meio do povo. Não somente do povo de Deus, mas do povo em geral, de uma sociedade, que Deus, ele é um Deus distante. Deus, ele é um Deus que ele é muito santo para estar aqui. Deus é muito santo para estar muito perto. Deus é muito santo para estar dentro de mim. Só que quando a gente vai vendo de Gênesis até Apocalipse, até Judas, porque Apocalipse é um livro escatológico, mas a gente vê em toda a história da Bíblia, Deus se aproximando, Deus buscando. Deus não é um Deus distante. Sabe? E essas convicções, elas precisam estar muito firmadas dentro de nós. Porque no dia mal, querida, a pressão vai vir, o diabo vai vir com tudo em cima de nós. E a gente precisa entender que Deus, ele é um Deus que está perto. Abre, por favor, lá em Atos 17. A partir do versículo 24. Diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe,
sendo Ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só fez nascer toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Sabe, aqui ele está falando da realidade do nosso Deus, o Deus da criação. O Deus que fez os céus e a terra, o Deus que firmou o tempo, que estabeleceu o tempo, o Deus que fez toda a raça humana a partir de um homem. E ele fala de uma condição do homem perdido aqui, porque ele diz, olha, ele fez tudo isso, aí no versículo 27 ele fala, para buscarem a Deus, se porventura tateando, como cegos, se porventura tateando, possam achar, mas se bem que ele está perto de cada um de nós. Deus não é um Deus distante. A gente precisa quebrar isso na nossa mente, quando a nossa alma quer falar isso a respeito de Deus. E Deus, além de não ser um Deus distante, Ele é um Deus que quer se fazer conhecido. Além de querer estar perto, Ele quer se fazer conhecido. Porque tem gente que talvez ele queira estar perto ali, está com a galera, está com o pessoal, mas ele não quer que as pessoas saibam quem ele é por dentro. Não quer. Você conhece alguém que você conhece, assim, há uns 2 anos, 3 anos, mas se lhe perguntar sobre essa pessoa, você vai dizer, rapaz, realmente eu não sei nada de fulano. Fulano está aqui com a gente, sai com a gente, come com a gente, trabalha comigo há 2 anos e eu não sei muita coisa. Por quê? Porque talvez essa pessoa não queira se fazer conhecida. Talvez ela queira ficar lá na dela. Queira ser reservada. Tem pessoas que são reservadas. Mas Deus não é reservado para nós. Sabe, Deus quer se fazer conhecido. Tem um versículo que eu gosto muito. Eu quero que você abra comigo lá em Gênesis. A gente vai abrir muito a Bíblia, viu, gente? Eu gosto muito da Bíblia. Eu espero que você goste também. Leia muito ela. Gênesis 18. No versículo 17, diz assim: ocultarei eu a Abraão o que estou a fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Volta para cá. Eu gosto muito desse versículo 17. Quando Deus diz, eu vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer, visto que ele é que vai levar essa palavra, ele que vai levar essa bênção para todas as famílias, para todas as nações. Sabe, e quando eu vi esse versículo há muitos anos atrás, eu comecei a meditar sobre ele e ver a profundidade daquilo que Deus estava dizendo. Sabe, e se Deus, ele não se oculta a Abraão, que era da antiga aliança, que não tinha um espírito religado. Imagina nós. Sabe, eu fico imaginando Deus dizendo pra gente, eu vou ocultar a Tayana o que eu quero fazer. Tayana, que é minha filha, Tayana, que eu paguei por ela, que meu filho morreu por ela, eu vou ocultar. Deus quer se fazer conhecido. Deus quer revelar os seus planos para nós. Deus quer que a gente conheça o seu coração. Se não fosse assim, a palavra não dizia para a gente conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. O que é conhecer? É você ter aquele primeiro conhecimento. Eu conheci Najara, mas eu vou prosseguir em conhecer ela, eu vou ter um relacionamento com ela. Eu vou me aproximar, eu vou saber quem ela é por dentro.
o Senhor quer quer se fazer conhecido a nós. Sabe, e como eu falei, quando nós conhecemos ao Senhor, nós vamos começar a provar das coisas que Ele tem para nós e provar da liberdade que Ele tem para nós. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente conhece a verdade, quanto mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos nos libertando de coisas que nos prendiam. Tem tantas pessoas que são presas pela religião, pela idolatria, presas por mágoas de pessoas que fizeram mal a ela há anos atrás. Pessoas que são presas a coisas que aconteceram no seu passado. Mas com o conhecimento de quem é Deus, com o conhecimento revelado do caráter de Deus, nós vamos começando a ser livre dessas coisas que nos prendem. Livre. A palavra fala isso lá em João 8,32. Ainda tem ali no... Sempre tem, né? E conhecerei a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos essa verdade que é Deus, quando nós conhecemos essa verdade que é o Senhor, nós vamos sendo livres, nós vamos sendo limpos. Dos últimos momentos que Jesus estava com os discípulos, lá em João 15, foi logo quando ele começou a se despedir dos discípulos. Né? Ele começa a falar que ele é a videira, nós somos os ramos. Ele fala que aquele que frutificar, Deus vai podar para que cresça mais, e aquele que não frutificar vai ser cortado e vai ser queimado, lançado no fogo. E ele diz assim: vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A palavra nos limpa, a palavra nos lava. O conhecimento dessa verdade, querido, vai nos limpando, vai tirando aquilo que às vezes a gente não via. Mas de repente, porque essa luz chegou, porque essa verdade chegou, esse conhecimento de quem Deus é chegou, aí nós começamos a ver o que está errado. E a gente não quer ficar sem parecer com Deus. A gente não quer ficar diferente daquilo que a gente sabe que Ele é. E a gente começa a se limpar. Rapaz, isso está errado, isso não pode ficar aqui não. Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo, eu era criança ainda. A igreja, se você faz tempo que você está, talvez você lembre. A igreja do Verbo da Vida, lá em Campina Grande, era na Prata ainda. E eu lembro que eu vi uma ministração de pastor João lá. E ele deu um exemplo. Ele deu um exemplo disso que eu achei sensacional. E eu gravei isso, é tanto que eu era criança, eu devia ter uns 9 anos. Mas eu gravei isso e eu carreguei para a minha vida. Ele deu o exemplo de uma luz, e eu vou dar esse exemplo para você. Imagine, eu não tenho nenhum ponto de luz aqui, mas imagine que tem uma luz aqui, que está clareando aquele lugar. E essa é a minha caminhada com o Senhor. Essa aqui é a minha caminhada de prosseguir em conhecer como a palavra fala. Então, quando eu estou aqui, que eu estou longe daquela luz ainda, eu olho para mim e está tudo bem. Está tudo normal. Eu estou beleza, estou legalzona aqui. Quando eu vou andando e me aproximo mais da luz, aquilo que tinha em mim, mas que ali atrás, que estava mais escuro, eu não via, agora eu passo a ver. E eu faço, gente, isso aqui não estava em mim não, esse pelinho aqui. Aí eu vou e tiro. Aí eu digo, pronto, agora eu estou beleza de novo, eu posso continuar. E eu continuo caminhando para a luz. E quando eu chego mais perto da luz, eu começo a ver coisas que eu não via. Essa é a nossa caminhada em conhecer a Deus. Quanto mais a gente se aproxima dessa luz, mais a gente vê coisas que a gente não está parecido com Ele. E o que é que a gente quer? A gente quer cada vez mais parecer com o Senhor. A instrução que foi deixada é que nós deveríamos cada vez mais buscar em parecer com Ele, em ser como Ele. Não com altivez, não com um sentimento de ambição, mas porque Ele é o nosso Pai, porque Jesus nos salvou. E eu quero ser parecido com esse tamanho amor. Eu quero ser parecido com o tamanho poder. Que veio, que impôs as mãos e curou pessoas. Que veio e libertou corações, que fez pessoas pararem de chorar. Nós queremos ser parecidos. Quanto mais nós nos aproximamos para essa luz, mas a gente vai ver o que a gente precisa parecer com Ele. Sabe, o grande problema é porque às vezes a gente molda Deus com
a nossa mente com aquilo que a gente imagina que Ele é. E Deus não pode ser vivido, nós não podemos criar, querido, um Deus para nós. Sabe, de acordo com as nossas experiências, com as nossas dores, com aquilo que aconteceu na nossa vida. Às vezes nós criamos um Deus na nossa mente e nós deixamos de provar daquilo que Deus é. Você sabia que tem muita gente que não consegue ver Deus como Pai? Porque às vezes passou problema na sua infância, não teve um pai presente, ou teve um pai que foi um agressor, alguém que era um abusador. E de repente aquela pessoa se fechou. E ela não consegue mais ver Deus como pai. Para ela, pai não existe. Não existe bondade no pai. Deus deixou de ser pai? Não. Mas aquela pessoa não vai provar da paternidade de Deus. Por quê? Porque ela não acredita naquela realidade. Sabe, quando nós condicionamos na nossa mente quem é Deus, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o nosso contexto de vida, de acordo com as nossas dificuldades, ou com alguma frustração, ou algum fracasso, nós limitamos Deus. Porque Deus não pode ser aquilo que nós não cremos. Deus não pode agir na nossa vida com aquilo que nós não cremos. Por quê? Porque a base de tudo é a fé. A base de tudo, querido, é crer que Ele existe. Sabe, então eu conheço tantas pessoas. Eu lembro que quando eu ensinei essa matéria pela primeira vez, eu tive uma direção do Senhor. E eu entreguei um papelzinho para cada aluno. E eu pedi para que eles colocassem nesse papel aquilo que eles não viam, aquilo que eles não viam Deus ser na vida deles, aquilo que era limitado para eles. E eles anotaram. E depois que eles me entregaram tudo, eu levei para casa, eu montei um painel, né? Eu fiz um painel, coloquei na frente do púlpito e toda aula eu levava para lá. E eu dizia para eles, eu quero todos os dias aqui orar com vocês, para que essa realidade seja mudada. Para que termine essa matéria, caráter de Deus, e aquilo que você anotou, que você vê que Deus ainda não é na sua vida, que se torne real. E quando eu peguei aqueles papeizinhos que eu comecei a ler eles, tinha tanto dizendo assim, eu queria conhecer Deus como um pai, eu queria conhecer Deus como um Deus provedor, eu queria conhecer Deus como um Deus da cura. Deus é tudo isso? Ele é. Mas é necessário que a gente creia. É necessário a gente expandir a nossa mente, porque a nossa mente é limitada. Mas Deus, Ele é ilimitado, não tem como a gente colocar Ele na nossa cabeça e enquadrar Ele, porque Ele não tem limites. Quando a gente limita Deus, a gente limita o seu poder na nossa vida. E eu quero fazer algo aqui com vocês, vai ser bem rapidinho. E eu queria que, se você quisesse também participar, também não é necessário, obrigado. Mas eu queria que todo mundo fechasse os olhos, e eu vou descrever algo para você, eu queria que você imaginasse. Então, fecha teu olho. E aí eu quero que você... Todo mundo com o olho fechado, viu, minha gente? Tu coloca para mim, por favor. Fica com o olho fechado. Eu quero que você imagine uma casa bonita, ela é bem bonita. Ela tem 2 andares. Ela tem 4 portas embaixo e tem 4 portas em cima. E no segundo andar, ela tem 4 janelas. E parece que está na época de Copa, porque essa casa tem uma bandeira do Brasil na frente. E ela tem uma piscina. É uma casa muito bonita. Eu quero que você vá imaginando essa casa. Pronto? Pronto. Agora eu quero que você abra o seu olho e quero que você veja a casa que eu descrevi lá na televisão. Talvez você não tenha imaginado essa casa. Talvez a casa que você imaginou fosse uma casa que fosse menos próspera, né? Menos bonita, menos mansão, como essa é. Sabia que às vezes é isso que acontece muitas vezes conosco? Nós fechamos os nossos olhos e nós ouvimos as pessoas falarem de quem Deus é. E a gente cria uma imagem. A gente vive coisas e a gente vai criando imagem. E aí acontece que às vezes a gente tem uma imagem de Deus. Mas quando a gente conhece de fato, a gente vê que Ele é muito mais.
Sabe, querido, existem 3 formas infalíveis de você conhecer a Deus. Através da sua palavra, porque a palavra dele é inspirada. Essa palavra ela é inspirada. Ela é livre de qualquer mudança, de qualquer erro. Ela é a sã doutrina. A segunda forma de você conhecer a Deus é através de Jesus Cristo. Por quê? Porque quando Jesus veio, ele disse, eu sou a imagem exata do Pai. Ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. E a terceira forma que nós temos de conhecer a Deus é pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Ele é o Espírito da verdade. Lá em João 16, quando Jesus estava naquela parte da despedida que eu te falei, Ele disse, olha, convém que eu vá, mas aí eu vou e vou mandar um outro Consolador. E Ele diz o Espírito da verdade, que vai revelar toda a verdade para vós. Qual é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é glorificar a Deus. Tudo que o Espírito Santo for fazer em nossa vida e através de nós, culmina na glória para Deus. Amém. Nós podemos ouvir pessoas? Podemos, porque você está me ouvindo hoje. Você pode ouvir ministrações, você pode ouvir áudios, você pode ler livros, você pode, amém. Mas que todas essas outras fontes, elas venham de 3 fontes. Ou venha da palavra, ou venha de Jesus, ou venha do Espírito. Essa vai ser a forma mais eficaz da gente conhecer a Deus naquilo que Ele é, na sua essência. E aí no início da aula eu falei vários atributos de Deus e infelizmente mesmo, porque eu queria ter assim 3 horas aqui com vocês, só para eu ficar falando dos atributos de Deus. Mas nosso tempo é reduzido, então eu vou falar de 1 ou 2 atributos de Deus. E aí você que já fez o rema já viu todos, e você que ainda vai fazer quando você se matricular e for nessa aula, você vai conhecer todos eles. Mas o primeiro que eu quero falar é a respeito da imutabilidade de Deus. Sabe, existem alguns atributos que são os atributos mais conhecidos, né? Que é Deus é Pai, Deus é amor, Deus ele é fiel. E aí a gente fala muito desses atributos. Mas existem outros atributos que eles são essenciais e são elementares na nossa vida. Sabe, o primeiro que eu queria falar com você é sobre a imutabilidade. O que é imutabilidade? Imutabilidade é Deus não muda. Em Deus não há nenhuma variação, não há nenhuma mudança. O atributo da imutabilidade de Deus é um dos mais fáceis da gente estudar e da gente falar. Por quê? Porque ele contrasta muito com o homem. Por quê? Porque o homem, ele está em plena mudança. Nós estamos mudando o tempo todo. Não é verdade? Hoje você pode ter um conceito e amanhã você pode mudar. Hoje você pode ter uma opinião e amanhã você pode mudar. Nós estamos mudando. Nós somos mutáveis. Nós estamos em transformação. Ao contrário de Deus, que Deus não muda. Você está comigo? Então é muito fácil de entender a imutabilidade de Deus por esse contraste do homem com Deus. Porque em Deus é impossível mudança. Mas no homem é impossível não mudar. Você está comigo? E para um ser moral, nós, seres morais, conscientes, livres, que vivem dentro de uma sociedade, existem 3 caminhos de mudança. Ou o homem pode mudar de melhor para pior, ou seja, por exemplo, ele de melhor para pior. Então, ele não mentia e ele passou a mentir. Ele pode mudar de pior para melhor. Ou seja, ele mentia e ele parou de mentir. E existe uma terceira mudança, que é alguém que tem um caráter estável, mas ela muda intimamente. Ou seja, ela não mentia, mas ela se tornou uma pessoa madura. Talvez ela dissesse, eu não minto porque mentir é pecado. E hoje ela diga, eu não minto porque eu entendo que a mentira vai trazer um problema para quem está do meu lado. Vai trazer um problema para mim, vai trazer um problema para a minha família. Talvez possa defraudar alguém, possa magoar alguém. Então nós
seres que estamos em constante transformação, em constante mudança, a gente muda nesses 3 caminhos. Mas Deus, por ser imutável, Ele não pode mudar em nenhuma dessas vias. Amém? Deus nunca é melhor e pode ficar pior. Por quê? Porque o caráter de Deus, ele é perfeito. Qualquer mudança do caráter de Deus, dos atributos de Deus, é impossível. Deus não muda de pior para melhor. Por quê? Porque Deus já é perfeito em sua santidade. Deus já é perfeito em todos os seus atributos. Deus não melhora. Deus não mentia e agora tá bonzinho. Deus não era mau e ficou bom. Não. Deus, Ele é hoje, Deus foi ontem, Deus é amanhã. Amém? E Deus também não há essa mudança íntima. Ou seja, Deus não era há 100 mil anos atrás, Deus era imaturo e agora Deus está mais maduro. Não. Deus simplesmente não muda. Você está comigo? Abre, por favor, lá em Tiago, capítulo 1. Tiago capítulo 1, no versículo 17, diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém. Então, querido, nós estamos sempre caminhando para a mudança. Mas Deus, Ele não vai mudar. Por que é importante saber para a gente sobre a imutabilidade de Deus? Por que é importante para o homem saber que Deus não muda? Porque isso enche nosso coração de paz. Sabe, em saber que o Deus que eu tenho hoje não vai mudar amanhã. O Deus que me prometeu hoje coisas, amanhã não vai dizer: ei, eu não quero mais fazer isso não, viu? Vamos mudar os planos aqui. Quando a gente entende que Deus não muda, a gente tem uma confiança nele de uma forma mais elevada. Porque a gente sabe que aquilo que Ele falou vai se cumprir. Aquilo que Ele é, sempre vai ser. Você está comigo? Sabe, quando a gente percebe que Deus não muda, a gente sabe que quando a gente escorrega, a gente erra, a gente faz alguma coisa, a gente não precisa correr dele, a gente pode correr para Ele. Porque Ele não vai mudar com a gente. Deus hoje não vai nos receber com os braços abertos e amanhã nós erramos e Ele vai dizer: ah, não, agora eu não quero mais papo com você. Deus sempre vai nos receber com os braços abertos porque Ele não muda. O que Deus é hoje, Ele foi ontem e Ele será amanhã e Ele será para todo sempre. Porque Deus é eterno. Amém. Outro atributo que eu quero falar com você é sobre a sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Deus é sábio. E o que é sabedoria? A sabedoria é a capacidade de organizar e planejar um fim perfeito e também executar todos os meios perfeitos para chegar nesse fim. Isso é a sabedoria de Deus. A palavra fala que Ele detém toda a sabedoria. Lá em Daniel 2, Ele está falando sobre o poder de Deus. E Ele fala: Deus é o detentor de toda a sabedoria. Deus, Ele é um Deus sábio. Como é que Deus age com toda a sua sabedoria no nosso meio? Deus, Ele é capaz de organizar, planejar e executar todo o meio perfeito até chegar a um fim perfeito. Fazem com que todo o propósito do universo e o propósito individual de cada um de nós esteja totalmente interligado e que não prejudique ninguém e que ninguém esteja por cima de ninguém. Deus consegue ser sábio na minha vida e projetar a minha vida sem te prejudicar. Sem prejudicar quem está do meu lado. Por quê? Porque Deus, Ele é perfeito em sabedoria. Ele faz com que o fim aconteça com um meio perfeito. É o que nós chamamos de providência. Talvez você já tenha usado esse termo ou tenha ouvido esse termo. Dizer assim: rapaz, isso foi uma providência divina.
E o que é a providência divina? A palavra providência no dicionário, ela significa... Providência é o mesmo que prevenção. Resume o ato de preparar antecipadamente determinadas ações ou situações para evitar ou diminuir um mal que possa acontecer no futuro. Então, a capacidade divina é exatamente isso, essa capacidade de Deus organizar as coisas previamente, para que tudo aconteça dentro de um plano. Um grande exemplo da sabedoria de Deus foi a obra redentiva, foi a vinda de Cristo. Porque Ele mandou Jesus na plenitude dos tempos, Jesus veio, Ele morreu numa cruz, o preço foi pago ao próprio Deus, Jesus ressuscitou, nos trouxe de volta para o Pai. Quando Jesus ressuscita, que vai para os céus, Ele manda o Espírito Santo para a terra, para que a gente não ficasse só e a gente não se perdesse no meio do caminho. E aí o final foi glorioso porque Ele acabou com os inimigos. E Ele já prometeu novos céus e nova terra para aqueles que vencerem. Isso é a sabedoria de Deus, é Deus fazendo um final perfeito. E fazendo esse meio acontecer perfeitamente, sem me prejudicar, sem te prejudicar. E todo o universo funciona. Você está comigo? Então nós provamos dessa sabedoria. E a palavra fala, lá em Tiago 1, e eu quero que você abra, por favor. Tiago 1, no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe é concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Aqui Tiago diz, olha, se alguém quer sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá liberalmente. Ele não dá uma medida. Ele não diz, olha, eu vou dar só esse tiquinho aqui e pronto. Ele diz assim, olha, Deus dá sabedoria liberalmente àquele que procura, àquele que pede. E você sabe que sabedoria é diferente de conhecimento. Porque tem grandes homens aí que é cheios de conhecimento, mas não tem nem um pingo de sabedoria. Sabe aquela pessoa que vai lá e diz assim, terminou o curso da faculdade, aí faz, eita, eu vou abrir aquela empresa aqui em Patos, eu vou ganhar 1 milhão por ano aqui. Porque ele acha que ele tem o conhecimento do mundo todo dentro da cabeça dele, porque ele aprendeu em 4 anos, e aí ele vai executar, e ele acha que em 1 ano ele vai ser o rei dessa cidade. Mas aí, falta sabedoria. Porque não adianta ter conhecimento e não ter a sabedoria. Sabe, você já teve a oportunidade de conversar com alguém, seu avô, seu bisavô, pessoas que são mais antigas, mais vividas. Essa pessoa, ela pode nem ter um curso, ela pode nem saber escrever o nome dela. Mas geralmente essas pessoas são tão sábias. Elas são cheias de experiência de vida, um conhecimento de mundo que a gente fica assim, de queixo caído. Conselho de vó, conselho de mãe, sempre é bom, gente. Sempre vai funcionar, sempre obedeça. Por quê? Porque existe uma sabedoria naquilo ali. Sabe, a palavra diz, olha, aquele que quer, que necessita, pede que Ele vai dar para você o quanto você quiser, liberalmente. E a sabedoria divina em nossa vida, agirmos com a sabedoria dada por Deus a nós. O que é que vai nos servir? O que é que vai nos adiantar? Nós vamos saber chegar nos nossos fins de maneira perfeita, pelos meios perfeitos, pelas portas certas, pelo jeito certo. Porque existe uma sabedoria divina depositada em você. E aí eu quero terminar, falta pouquinhos minutos, eu só tenho mais 10 minutinhos. Mas eu quero falar de um último atributo, que é o atributo do amor. Na verdade, o amor ela é a mola, né, propulsora, ela é o motor de todo o funcionamento de todas as coisas. Por quê? Porque o amor é a base de tudo.
amor de Deus é aquilo que nos atrai para Ele. É aquilo que nos chama para Ele. E o amor de Deus está em todos nós, em todos os lugares. O amor de Deus é intimamente a sua natureza. Você está comigo? Porque se Deus ele fosse justiça, se Ele fosse o atributo da justiça, mas Ele não fosse o amor, a sua ira já tinha destruído com tudo. A justiça de Deus já tinha destruído com tudo. Se Deus fosse bondade, fosse bondoso, mas Ele não fosse amor, essa bondade ela poderia ser deturpada por desejos egoístas de Deus, de uma manipulação. Mas o amor dele não permite essas coisas. Você está comigo? Então o amor de Deus, ele é essa mola, ele é essa raiz de tudo, de todos os atributos e de tudo que está em nós. Eu quero que você abra, por favor, lá em 1 João 4. A partir do versículo 8, quer dizer, é o versículo 8. Diz, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, querido, Deus é amor. Se Deus é amor, não tem como esse amor causar um dano. Você consegue compreender isso? Lá em 1 Coríntios 13, você não precisa abrir, mas eu vou ler um trecho para você. Fala a respeito das características do amor. E diz, o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus próprios interesses. Não se irrita. Não suspeita do mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Querido, se Deus é amor, não tem como esse Deus causar um dano na gente. Se esse amor que a gente leu é real e você acredita nessa Bíblia que está aí na sua mão, então não tem como esse amor causar um dano. Não tem como esse amor trazer um peso, uma condenação, um jugo, um fardo, uma doença. Por quê? Porque esse Deus, Ele é amor. Você consegue compreender isso? Muitas pessoas às vezes ficam presas em coisas que elas colocam essa responsabilidade em Deus, mas se elas conhecessem o verdadeiro caráter do Senhor, elas saberiam identificar que isso não veio da parte do Pai. Por quê? Porque em Deus, Ele é o próprio amor, e o amor não pode causar um dano. Sabe, algumas pessoas ainda falam, você deve ter ouvido essa frase já. Diz, Deus é amor, mas Deus é justiça. Mas uma coisa a gente tem que ter certeza. Nenhum atributo de Deus deixa de ser executado, deixa de existir, para que outro entre em ação. Nenhum atributo de Deus, querido, ele vai parar de existir, para que outro entre em ação. O amor de Deus vai funcionar com a justiça de Deus. O amor de Deus vai funcionar com a misericórdia. O amor vai funcionar com a santidade. O amor vai funcionar com a fidelidade. Sabe por quê? Justiça sem amor é crueldade. E Deus não é um Deus cruel. Sabe, o amor, ele é essa mola. O amor, ele é essa raiz de tudo. Porque Deus, ele é amor. Desce mais um pouquinho lá para o versículo 18. 1 João 4, 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Meu Deus, como esses dois versículos, eles falam comigo. Porque ele diz assim, olha, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Porque o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo.
se existe algum medo de Deus, se existe algum sentimento de medo, de que Ele faça algo, de que Ele fala algo, de que Ele julgue em algo. Se existe medo, querido, o nosso amor não está aperfeiçoado. Porque Ele diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Sabe, quando a gente decide amar alguém, a gente fica com um medinho lá dentro da gente. Que essa pessoa nos deixe, que essa pessoa nos faça sofrer, que essa pessoa nos cause algum mal. Por quê? Porque a gente ainda não acredita que, de fato, aquela pessoa está ali. Mas quando a gente percebe, rapaz, essa pessoa está aqui, ela não vai embora, esse medo é lançado fora. Quando a gente percebe que aquela pessoa que está ali do nosso lado, que a gente ama, ela não vai nos fazer um mal, ela não vai trazer um dano, nós lançamos fora todo o medo. Então, gente, se a gente tem em nós algum medo, algum sentimento pesaroso a respeito de Deus, nós precisamos aperfeiçoar o nosso amor. Porque um amor perfeito a Deus é um amor sem medo. Porque se Ele é o amor, se Ele é o próprio amor, se Ele é perfeito naquilo que Ele é, se Ele não vai me causar nenhum dano, eu não tenho por que temer esse Deus. Sabe, a grande prova do amor de Deus por nós foi a cruz, e você sabe disso. Lá em Romanos 5 diz assim, não precisa abrir não. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, nós sendo ainda pecadores. Deus prova o seu próprio amor conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, imagina, já é difícil às vezes, e eu vou falar uma verdade aqui, às vezes é difícil a gente amar quem está ali do nosso lado, nosso irmão em Cristo, que está aqui todo domingo, que está toda a aula aqui com você, a gente às vezes tem dificuldade em amar. Imagina amar o inimigo, aquele que é o rebelde, aquele que vira as costas para nós. Mas foi exatamente isso que Deus fez. Ele prova o amor dele quando Cristo morreu por nós, quando ainda nós éramos pecadores, quando ainda nós éramos inimigos, éramos afastados de Deus. Viramos as costas para Deus e falávamos por aí que Deus não existe, que Deus não presta, que esse negócio de Jesus é furado, esse negócio de evangelho é leseira. Sabe, mas Deus nos amou e a prova do amor dele é Cristo ter morrido por nós. Um Deus que dá o seu próprio filho para morrer em meu lugar, para que ele pudesse me ter de volta, não pode me querer fazer o mal. Porque o mal que ele quisesse fazer por mim, ele tinha nas mãos, era deixar eu perecer no inferno. Se ele me tirou de lá, não tem sentido. Não tem mais nenhum sentido Deus agora querer que eu pereça em algo. Porque Ele já me resgatou dessa realidade triste. Você está comigo? Eu vou terminar com uma historinha que eu gosto muito. É a história de um menino que ele fez um barco. E ele estava brincando num rio perto da sua casa com esse barquinho. E esse barquinho foi levado pela correnteza e ele simplesmente não conseguiu mais correr e alcançar esse barco. E ele perdeu esse barco. E um dia ele estava passando pela rua e ele viu numa vitrine o seu barco. Ele sabia que era dele. E aí ele entrou naquele lugar e ele disse, moço, aquele barquinho que está aí é meu. E o homem disse, não, esse barquinho não é seu, meu querido. Você vai ter que pagar por ele se você quiser ele. Esse menino voltou para casa, começou a juntar moedinhas e dinheiro para comprar aquele barquinho. E ele foi lá, deu aquele valor pelo barquinho e pegou aquele barquinho e saiu daquela loja. E quando ele saiu, ele olhou para o barquinho e ele disse, por 2 vezes você foi meu. Uma porque eu te criei e outra porque eu paguei por você. Isso é o que Deus tem a respeito de nós. Sabe, Deus, querido, nos pega no braço e diz, olha, você é meu 2 vezes. Uma porque eu te criei e uma porque eu paguei por você. Sabe, não tem como esse Deus ser ruim. Não tem como esse Deus ter algo mal para mim. Não tem como esse Deus trazer um dano para a minha vida.
Não tem como esse Deus querer que eu viva uma vida de doença, de miséria. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o onipresente, o onipotente, Ele é o detentor de todo o poder, mas mesmo assim, Ele se importou com a minha vida e com o meu coração. Amém. Então eu quero terminar mesmo com isso. Eu espero que de verdade, essas coisas que foram faladas pelo Espírito aqui, fiquem dentro de você. E aquilo que você percebe que você precisa mudar. Aquilo que você percebe que talvez Deus ainda não seja real na sua vida. Que você busque ao Senhor. Em conhecer a Ele. Não na forma que você criou na sua cabeça. Mas na forma que a palavra diz que Ele é. Amém. A gente só vai conseguir viver uma vida plena. Quando a gente viver aquilo que Ele é. Que está aqui nessa palavra. Aquilo que o Espírito Santo diz no nosso coração. Aquilo que Jesus viveu e fez aqui na terra. Amém. Amém. Eu te agradeço pela tua atenção. Muito obrigada, Jocélia.